Então é isso. O que a gente tem hoje, um cenário de degradação quase que total, né? Tive a oportunidade de ir na propriedade da família Gilbertinho esses dias atrás, ainda tem área de mata preservada, mas no geral é aquilo que a gente vê. E é isso aqui que a agricultura regenerativa, a agricultura sintrópica propõe. O termo sintrópico, né, que vem de sintropia, quer dizer aproveitar as energias que a natureza nos oferece. Nós vamos chegar lá. Ali tem diversas coisas plantadas, a diversidade enorme. No meio ali pequeno é café, ali tem banana, tem mamão, ali tem laranja, limão, algum cítrico, tem várias coisas ali. Tudo isso ao longo do tempo vai gerando alimento e renda. Deixa eu passar aqui. Mas vamos lá, o que é a agricultura sintrópica, né? A agricultura sintrópica, ou agrofloresta, ou agricultura regenerativa, né? É um sistema de cultivo agrícola que visa trabalhar em sintonia com a natureza, utilizando os princípios que ela utiliza e aproveitando suas energias, né? Isso é sintropia. E ao invés de consumi-las, sintropia e entropia, né? A natureza tem sua força vital, essa força vital é sintrópica, daí o termo agricultura sintrópica, a natureza. E a gente, quando vai contra essas energias, contra essas forças vitais, a gente só quebra a cara, né? A gente está vendo aí a tempestade de areia, rio no Amazonas, mar no Amazonas secando, né? Porque aquilo lá parece mar, tanta água, que ninguém nunca imaginou que poderia secar e está lá. Então, a nossa relação com a natureza é uma relação predadora, né? A gente costuma só sugar, exaurir, né? Isso é entropia, a gente está consumindo as energias que a natureza nos oferece. Enquanto os princípios que a natureza utiliza são de somar energias, né? Somar para poder ter abundância, né? Quais os princípios, né, da agricultura sintrópica? Densidade, diversidade, sucessão e estratificação e cobertura de solo. Essas 4 práticas aí são os principais pilares para que a gente construa um sistema de agricultura sustentável. A densidade, não precisa da densidade. A natureza planta muito, todo mundo sabe disso, né? Milhões de sementes e brotos são lançados durante todo o ano, em meio a outros milhões de plantas existentes. Você tem uma árvore que está dentro da mata, todo ano ela está ali lançando sementes, ela sabe que ela depende daquilo para perpetuar a sua espécie, para sobreviver, né? Todo ano, durante vários períodos, várias plantas estão soltando sementes, estão soltando brotos, né? Então a natureza planta muito. Na agricultura sintrópica, a gente precisa plantar muito, que é a diversidade, igual não lembro aí quem falou que eu estava prestando atenção em outra coisa. Precisa plantar muito, está ali, muita coisa plantada junto, né? E um dos motivos é porque você pode, plantando muita coisa, você tem material para cobrir o solo, você tem material para suprir a sua necessidade de alimentação, ou de, se for um sistema para ter renda, né? Então você consegue suprir a necessidade do solo, alimentar o solo e também se alimentar. A natureza planta de tudo. Esse é o princípio da diversidade. A natureza planta de tudo. Você vai numa mata e você acha de tudo, né? Plantas leguminosas, que são os grãos de uma maneira geral, né? Oleaginosas, que são as castanhas, cocos, né? Planta cactos, planta frutíferas, planta ramos, aquelas plantas que tem plantas que a gente tradicionalmente chama de praga, de ervas daninhas, de invasoras, mas cada planta na natureza, cada mato, cada planta ela tem uma função. Ela tem uma função. Tem plantas que têm o poder de fixar nitrogênio no solo, tem plantas que têm o poder de fixar cálcio, carbono, cada planta ela tem uma função. E com isso ela está nutrindo o solo. Se você planta de tudo, tem plantas ali que elas vão trabalhar no enraizamento, ela vai abrir, vai aerar a terra, chuva vai penetrar, tem planta que vai pegar os gases e transformar em nitrogênio, e ela está tratando do solo. A gente come beterraba, a gente come cenoura, a gente come verdura para estar bem nutrido, para estar com imunidade, para estar bem de saúde, né? E aí o solo é a mesma coisa, precisa ter várias coisas plantadas ali para nutrir o solo.
para que a gente não precise comprar adubo, para que a gente não precise, depois de adubar, ter que comprar os herbicidas, né, para matar o mato. Então, é uma agricultura totalmente viável, porque você vai ter seus alimentos e você não vai precisar gastar com outras coisas, com sumo estéril, sumo agrícola, com agrotóxico, né? O princípio da sucessão e estratificação. A natureza tem plantas de serviço, plantas de abundância, plantas de diferentes tipos, portes, né, e tempos de vida. Existem plantas, quando a gente está implantando um sistema agroflorestal, que a gente chama de planta de serviço, que elas têm ali o poder de ajudar a estruturar aquele lugar. Então tem coisas que a gente planta só mesmo para não colher. Seja para, por exemplo, tem situações que se planta mandioca para que ela comece a abrir a terra e depois que ela perder, apodrecer, que ela nutra aquele lugar, né? Tem plantas que a gente planta para poder podar e acumular material orgânico no chão. Feijão adubo, várias, são inúmeras. São as plantas de serviço. Plantas de abundância normalmente são plantas que produzem alimentos, né? Frutíferas. E ali é um exemplo assim de como que é possível conciliar tudo. Não há conflito quando a gente planta tudo junto, lá de maneira organizada, né? O agricultor consegue ter renda, por exemplo, se ele iniciar um sistema agroflorestal com hortaliças. Ali tem alface, então com cerca de 30, 40 dias ele começa a comer e vender alface. Ali tem couve, né, que ali com cerca de, 60, 90 dias está produzindo. Tem tomate, está plantado em volta, de 4 até 6 meses por aí está colhendo e vendendo tomate. E aí a sucessão, né, vai saindo uma coisa e aí as outras estão dando espaço para as outras, né. Mais para lá tem café, aquele mais escurinho lá, aquilo é café. E tem eucalipto, a quantidade de eucalipto, né? Tem banana, tem várias coisas ali. Isso é o princípio da sucessão. Você vai colhendo, vai abrindo espaço para as outras. Na natureza, a sucessão acontece, a gente não vai lá colher, né? Mas as plantas têm ciclos de vida diferentes. Ela está ali, nasceu, cresceu, cumpriu o papel dela, seja de fixar carbono, seja de fixar, enfim, ela se retira. Morreu, está lá, vai servir de alimento para o solo, enquanto isso as outras estão vindo. E lá o eucalipto, observe que está tudo podado, né? A poda é um princípio, é uma coisa importantíssima para esse tipo de cultivo, porque a poda primeiro ela provoca uma reação nas plantas. Quando você poda, provoca uma reação, um estímulo nas plantas, né? E também a matéria orgânica. Ao longo do processo, a gente fala manejo, né? Ao longo do processo, o sistema precisa ser manejado para que você acumule matéria orgânica no chão. Assim, a da estratificação são os andares, vamos dizer assim, né, para tentar facilitar, os andares das plantas na natureza. Cada planta ela tem uma necessidade de luz diferente, né, de outras. Então tem planta que precisa de mais exposição ao sol, tem planta que precisa de menos exposição ao sol, né? A monocultura, por exemplo, ali, se fosse tudo eucalipto, é um caminho de degradação, porque só planta eucalipto. Aquilo vai subindo, né? Ela vai subindo, embaixo fica ali, dependendo do tempo, você consegue andar de carro dentro da plantação de uma monocultura de eucalipto. O vento passa, arrasta toda a umidade, leva embora, e aí dependendo do sistema que você está cultivando, você tem que molhar, aí o vento passa de novo e carrega tudo. Enquanto que a estratificação, você planta várias coisas, então tem plantas que ficam mais embaixo, tem planta que sobe, tem planta que o eucalipto, por exemplo, a tendência dele é sempre ir o mais alto possível, e aí isso mantém a umidade dentro do lugar. Princípio da cobertura de solo, né? O último dos 4 princípios lá que eu falei. A natureza produz seu próprio alimento e preserva suas fontes. Nós, tradicionalmente, nós somos predadores, né? Nós somos o único animal que é racional, né? Mas que consegue destruir as suas fontes de vida, né? A natureza produz seu próprio alimento. Aquilo ali, eu estou pedindo autorização do direito autoral agora, que é de Gilbertinha, na área de Gilbertinha, aquela foto ali. Aquilo ali, a gente enfia o facão no chão, é área preservada, o facão penetra inteiro. Então, assim, a natureza solta as folhas, né, para cobrir o solo, para ela se alimentar, para alimentar o solo, né, e também para reter água.
para preservar a água, qualquer chuva que dá ali, rapidamente ela vai para o solo e ela não sai, porque a terra está coberta. Né? A cobertura do solo alimenta o solo e retém umidade. Né? Qual que é a dificuldade nossa em relação ao plantio? Agora, né? Os plantios, todo mundo precisa fazer irrigação. Agora, conhecendo agora esses métodos, né? Vocês vão ver que é perfeitamente possível trabalhar sem irrigação. Desse lado de cá, assim, a grande maioria, acho que uma foto que eu mostrei aqui não é caatinga, viu? Todas as outras são caatinga. Essa aqui, por exemplo, é caatinga, Chapada do Araripe, no Ceará. Ali, a banana foi feita a poda, como eu falei, a poda é um processo importante, planta-se muito para poder podar. E aqui no meio dessas bananas está plantado café. Né? Então, a umidade ali da banana vai ajudar ali a criar o café. E tem muitas outras coisas plantadas junto. Com o tempo, umas vão saindo, dando espaço para as outras. Ali um outro exemplo, né? Solo coberto, matéria orgânica no chão, diversidade. Né? Ali tem um pé de, não sei se é mamão ou xixá, aí mandioca, banana, várias coisas. E aqui o funcionamento do sistema agroflorestal com o tempo. À medida que você vai plantando as árvores, vão crescendo, é um sistema de regeneração também, né? Como eu falei. Né? Hoje, basicamente, a gente tem que regenerar mesmo porque está tudo degradado. À medida que a área vai crescendo, você vai indo para outras áreas, para outros lugares. Né? E digamos que a propriedade seja só aquilo ali e que, pronto, regenerou tudo. Você volta lá no início, naquela primeira área, ela já vai estar estruturada por baixo do solo, né? Com poder de enraizamento, solo tratado. Então vai ser muito mais fácil para você reiniciar. Desmata. Quem não tem propriedade para tirar a árvore é quem não planta. Quem planta a árvore tem propriedade para poder tirar. Né? Então você pode abrir a clareira do lugar e começar de novo o seu plantio. Então isso aí não tem, você já vai ter um ganho, você já tem matéria orgânica de forma abundante e solo tratado. Então, o sistema de cultivo hoje, as pessoas, você trabalha a terra, você queima, aí a pessoa vai lá, aduba, e aí no outro ano queima de novo, e aduba, daqui a um tempo você tem que abandonar a área, né? Tem que ir lá deixar o possível, tem que deixar descansar. Dessa forma, você trabalha na mesma área, quanto mais você utiliza a área, mais enriquecido o solo vai estar. Quanto mais você utiliza a área, mais enriquecido você está podando, colocando matéria orgânica. Quando você poda, como eu falei, provoca um estímulo, a planta estímulo em cima e embaixo. Né? O sistema radicular, as raízes das plantas vão se estruturando, vão abrindo a terra. Então o solo só vai se enriquecendo, tanto de umidade quanto de estrutura alimentar. Né? Então quanto mais você usa a área, mais matéria orgânica você vai acumulando, mais enriquecido o solo fica.